Vamos falar sobre infinitivo. Sabemos que o infinitivo impessoal é uma das formas nominais do verbo, como o particípio e o gerúndio. O infinitivo impessoal é então a forma como o verbo aparece de maneira natural. Bem, não faz referência a nenhuma pessoa do discurso. Já o infinitivo pessoal ou flexionado faz referência a uma das pessoas gramaticais. Bem, para a formação, nós partimos da forma impessoal, ou seja, na sua forma natural, e vamos acrescentar desinências unicamente na segunda pessoa do singular, tu, e nas três pessoas do plural. Então, tomando um verbo como ter, eu vou ter na forma da primeira pessoa, ter eu, na segunda pessoa, teres tu, na terceira, volta à sua forma sem flexionar, que seria ter ele, ter você, ter ela. E no plural, teríamos as desinências mos, des e em. Ou seja, primeira pessoa do plural, termos nós. Segunda, terdes vós. E na terceira, terem eles, elas ou vocês. Bem, nós devemos levar em conta que essas desinências, então, são desinências número pessoal. Voltando a repetir agora, na segunda pessoa do singular e nas três pessoas do plural levam desinência. Es, mos, des e em. Bem, agora, quando o infinitivo é flexionado, temos várias formas de ver essa necessidade de flexionar o infinitivo. Eu vou dar um exemplo para vocês, primeiro partindo de que o infinitivo pessoal, ele vai substituir muitas vezes as orações com o uso do subjuntivo no presente, no imperfeito do subjuntivo e também em outras formas verbais. Por exemplo, se eu digo é necessário que vocês falem agora, eu eliminaria o que dessa expressão nominal, dessa expressão impessoal, e diria é necessário vocês falarem agora. Outro exemplo, Marina esperou que ele terminasse o trabalho. Marina esperou ele terminar o trabalho. Vejam que os dois verbos falarem e o verbo terminar estão fazendo referência à pessoa do discurso. No primeiro caso, vocês, e no segundo caso, ele. Bem? Agora, sugiro que vocês vejam o apontamento de cátedra que vocês têm já impresso, tá? E vamos ver então quando o infinitivo é flexionado. No primeiro caso, vemos aí quando o sujeito do infinitivo é diferente do sujeito do verbo da oração anterior. Temos a primeira oração, o estudante fez o possível, e a segunda, para os professores aceitarem a tese. Neste caso, nós temos duas orações. Tá? Na primeira temos a oração principal, o estudante fez o possível, e a segunda, que na verdade seria uma oração reduzida de infinitivo, para os professores aceitarem a tese. Temos um sujeito na primeira oração, o estudante, diferente do sujeito da segunda oração, que é os professores. Chamo atenção também para a preposição para. É uma das características do infinitivo, que quase sempre ele vem regido por preposição. Bem? Então, nós temos aí, o estudante fez o possível para os professores, essa é uma terceira pessoa do plural, aceitarem, então vai nessa forma flexionada. O outro exemplo, o governo pede dinheiro para os estados demitirem servidores. Temos uma primeira oração, onde governo é o sujeito, e na segunda, estados seria o sujeito, ou seja, um sujeito diferente da oração anterior. E eu vou usar, então, flexionado, estados está também na terceira pessoa do plural, e vai, então, flexionado o verbo demitir nessa terceira pessoa. Voltando àquele, o que nós vimos antes, se eu uso essa mesma oração com a conjunção ou a locução conjuntiva para que, ficaria assim: o estudante fez o possível para que os professores aceitassem a tese. Eu aí estaria usando, então, o verbo da segunda oração no
no tempo do imperfeito do subjuntivo. No segundo caso, o governo pede dinheiro para que os estados demitam servidores. E aí eu estaria usando, então, o verbo flexionado no presente do subjuntivo. Eu quero que vocês percebam que é uma forma mais simples de conjugar o verbo e de oferecer essa mesma oração. Bem, outro caso, quando a oração que tem o verbo no infinitivo inicia o período, para evitar ambiguidades. Vejam que em todas elas, nos 3 exemplos que vocês veem aí, nós temos sempre ou uma preposição, como para, ou uma locução prepositiva, apesar de. Então, para verem a santa, aí eu tenho já o infinitivo flexionado, os fiéis andaram quilômetros. Os fiéis, aqui eu estou falando de um mesmo sujeito, os fiéis andaram quilômetros para verem a santa, né? Ou, se fosse no caso de usar o subjuntivo, para que vissem a santa. Eu tenho uma maneira de mostrar que é o mesmo sujeito e vou evitar ambiguidades, tá? Para verem a santa, esses mesmos fiéis andaram quilômetros. Agora, apesar de estarmos cansados, iremos à festa. Bem, eu começo também colocando esse sujeito muito presente, porque uma das características também do uso do infinitivo pessoal é esclarecer o sujeito, tá? Ele mostra que o sujeito somos nós. Apesar de nós estarmos cansados, iremos à festa. Bem, depois, apesar de os assistentes terem aplaudido bastante, o congressista não ficou satisfeito. Vocês podem me dizer, Sandra, por que não foi flexionado a forma por que não temos aí uma contração com essa preposição de e o artigo masculino, plural, os? Que sempre dizemos, temos que contrair a preposição com o artigo. Bom, no infinitivo pessoal, temos essa licença gramatical de não flexionar, não fazer a contração, tá? Ou seja, deixa de ser um sintagma preposicional. Apesar de os assistentes terem aplaudido, aqui eu tenho uma forma composta do infinitivo pessoal, bem, também com o uso para reafirmar ou, de alguma maneira, salientar, tá, o sujeito. Eu poderia inverter essa oração dizendo: o congressista não ficou satisfeito com sua palestra, apesar de os assistentes terem aplaudido bastante. Bem, se eu não coloco esse terem, ficaria estranho. Apesar de os assistentes, eu tenho que concordar esse sujeito, tá, com o verbo. Bem, um terceiro caso, depois do sintagma preposicional ao, contração da preposição a, mais artigo definido o, eu também vou usar o infinitivo flexionado. Ao entrarem na casa, os ladrões descobriram que não tinha alarme. Bem, ou seja, no momento em que entraram na casa, os ladrões descobriram que não tinha alarme. Veja, se eu digo no momento em que, tá, entraram na casa, eu estou substituindo toda essa oração ao entrarem na casa pela outra no momento em que entraram. E aí eu tenho um verbo conjugado no passado. Então vejam que ele pode estar substituindo muitas orações com outras categorias gramaticais, com outras classificações gramaticais, como eu falei ao princípio. Neste mesmo caso, eu posso também substituir esse ao por quando. E estamos no mesmo caso no momento em que, quando entraram na casa, os ladrões descobriram que não tinha alarme. Vejam que aí eu estou usando o advérbio quando, né? E estou usando o verbo no pretérito perfeito do indicativo. E se eu uso só com a preposição, eu sou obrigada a usar o verbo no infinitivo pessoal, tá? Outra situação, quando o número 4 que vocês têm aí, seria quando o verbo regido de preposição for pronominal ou exprimir reciprocidade ou reflexibilidade de ação. Primeiro, vocês devem observar as preposições sem e a preposição para. No primeiro caso, seria falar-se,
Bem, eu estou usando flexionado porque estou me referindo a uma reciprocidade de ação. Viviam na mesma casa sem se falarem. Sem falarem entre eles, sem se falarem entre eles, ou seja, há uma reciprocidade e reflexibilidade da ação no caso do segundo. Fizemos todo o trabalho antes para nos divertirmos no feriado, ou seja, nós vamos nos divertir. Há uma ação de reciprocidade. Bem, é importante pensar neste se como pronome pessoal oblíquo, né? Com a função, ou seja, com o valor de reflexivo, o recíproco, o sujeito, esse sujeito, essa ação do sujeito recíproca, os verbos vai estar sempre no plural. E se eu vejo uma oração comum, como, por exemplo, eles se abraçaram entre eles, o sujeito, o verbo vai estar sempre no plural. Então, pensem que no caso anterior que vimos, eles viviam na mesma casa sem eles se falarem entre si. No outro caso também, nós fizemos todo o trabalho antes para que nós nos divertíssemos, não é mesmo? Para que nós nos divertíssemos, eu usando o infinitivo flexionado, eu tiro a partícula que, só vai a preposição para nos divertirmos no feriado. Bem? No quinto caso, quando o sujeito do infinitivo for indeterminado, terceira pessoa do plural, ou paciente. Vamos ver aqui onde tem o C da terceira oração. O detetive estava trabalhando para se concluírem as investigações. Quem ia concluir essas investigações não está claro? Está no plural justamente porque aqui eu tenho uma indeterminação do sujeito. Bem, então na primeira oração, o detetive estava trabalhando para que essas investigações fossem conclusas, para se concluírem as investigações. Esse se é um pronome apassivador, tá? No caso de a professora deu os exercícios para serem feitos, eu tenho aqui uma locução verbal, também que está no infinitivo flexionado, tá? Se eu colocasse no singular, por exemplo, e esclareço um sujeito, a professora deu os exercícios para você fazer. Ela deu os exercícios para que fossem feitos, eu continuo aí com uma indeterminação do sujeito, não estou dizendo quem vai fazer. A professora deu os exercícios para unicamente a preposição serem feitos. No primeiro caso, eu faço, né, aí eu tenho um sujeito oculto, faço isso, para quê? Para que não me excluam do grupo. Eu não uso a partícula que, o pronome relativo, vou usar simplesmente o para, tá, a preposição, e faço isso para não me excluírem do grupo. Ou seja, eu também não estou dizendo quem vai me excluir do grupo. Bem, então, há uma indeterminação, o infinitivo ele está indeterminado aqui, está na terceira pessoa, tá? E no outro caso também, como paciente, e esse se que eu mostrei da terceira oração é o se com indeterminação do sujeito, partícula indeterminadora do sujeito, tá? Depois, o último caso que nós temos aqui, quando o infinitivo encabeça sujeito oracional ou para dar ênfase a um sujeito que não está expresso. Eu falei isso para vocês que uma das características mais importantes do uso do infinitivo pessoal ou flexionado é justamente esclarecer sujeito, dar evidência a um sujeito. Então, eu digo, convém falarmos a verdade. Eu poderia dizer, convém que falemos a verdade. Estou usando o presente do subjuntivo, como vimos essa expressão, convém que. É importante que, é comum que, no caso aí das expressões impessoais. Então, é comum aparecerem fantasmas por aqui, é comum que apareçam fantasmas por aqui, seria a forma com o presente do subjuntivo. É prudente não discutirmos mais este assunto, é prudente que nós não discutamos mais esse assunto, seria outra forma com o verbo conjugado no presente do subjuntivo. Também poderia ser com o verbo conjugado, por exemplo, no imperfeito do subjuntivo, né? Seria bom que não discutíssemos mais. Seria bom não discutirmos mais esse assunto. Então, eu mantenho, eu posso usar o presente ou o imperfeito do subjuntivo e deixo de usá-los para usar o infinitivo pessoal. Quero salientar, então,
aqui é mais simples esse uso. Vocês não vão ter a dúvida se tenho que usar presente ou imperfeito do subjuntivo, como nesses exemplos que eu dei agora. Bem, agora vamos ver quando o infinitivo não deve ser flexionado. Quando não se refere a nenhum sujeito, já que ele é impessoal, como estudar é privilégio de todos, dançar é a alma das pessoas alegres, uma coisa assim. Agora, se nós quisermos salientar o sujeito, podemos flexionar. Por exemplo, aqui com as expressões impessoais, igual que nós vimos antes, eu posso dizer, é preciso resgatar o meio ambiente, bastante genérico, tá? Agora, se eu quero salientar quem deve resgatar esse ambiente e quero me incluir, eu vou usar a primeira pessoa do plural e vou dizer, é preciso resgatarmos o meio ambiente, ou seja, é preciso que nós resgatemos o meio ambiente. Eu estou, então, esclarecendo esse sujeito com a desinência da primeira pessoa do plural mos. Em lugar de dizer é preciso resgatar o meio ambiente, muito genérico, está perfeito, sem ter que flexionar, mas se eu quero esclarecer, é preciso que nós resgatemos, é preciso resgatarmos o meio ambiente. Bem? Outro caso, quando o sujeito do infinitivo é o mesmo do verbo da oração anterior. Aqui eu tenho um exemplo. Os estudantes fizeram o possível para conseguir a vaga. Não precisa esclarecer para conseguirem a vaga. Há muitos casos de uso, inclusive há bastante controvérsia nisso, porque muitas vezes nós temos essa necessidade de salientar tanto o sujeito, que também podemos dizer, os estudantes fizeram o possível para conseguirem a vaga. Mas aqui não há necessidade, porque eu tenho o mesmo sujeito nas duas orações. Ou seja, os estudantes fizeram o possível e foi para eles, os estudantes, aí se eu digo para eles, os estudantes, conseguirem a vaga. Sempre que eu esclareço, eu ponho o pronome pessoal, aí eu vou ter que flexionar também, tá? Inclusive, aproveito para salientar aqui que sempre que o sujeito está expresso, eu vou ter que flexionar. Um exemplo, eu digo, essa tarefa é para fazer durante as férias. Eu não estou esclarecendo o sujeito. Agora, se eu digo, essa tarefa é para você fazer durante as férias, ou essa tarefa é para vocês fazerem durante as férias, tá? Se eu não esclareço esse sujeito, essa tarefa é para fazerem também, tá? Ou essa tarefa é para simplesmente fazer durante as férias. Ou seja, neste caso eu posso usar ou não a flexão, mas se eu quero esclarecer quem é que deve fazer essas tarefas, eu vou esclarecer para vocês fazerem, tá? Essa tarefa é para vocês fazerem, essa tarefa é para fazerem, tá? Ou essa tarefa é para fazer durante as férias. Aí eu deixo mais impessoal, não sei se são vocês, se somos nós ou quem é, tá? Bem, voltando aqui para o nosso caso do ponto 2 do não flexionado. Eu coloquei também que é flexionado quando a oração que apresenta o verbo no infinitivo iniciar o período. E aí vem aquele caso que nós já vimos, né, da locução prepositiva iniciando o período, né, da primeira oração. Apesar de estarmos cansados, iremos à festa. Apesar de eles estarem cansados, irão à festa. Apesar de estar cansada, irei à festa, tá? E o terceiro caso, que é bastante importante, que é quando o infinitivo é introduzido por uma preposição, quase sempre, isso nós já vimos, mas que funciona como um complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou verbo da oração anterior. Sempre que vocês virem essas expressões, eles estão dispostos seria um adjetivo, né? Eles estão dispostos a colaborar, serão obrigados a sair, foram impedidos de participar. Aí, no caso de um substantivo também, direito, né? Eles não têm o direito de gritar. Não, eles não têm o direito de gritarem, não, tá? Sempre que for complemento nominal, ou seja, completando o sentido de um adjetivo ou de um substantivo, eu não vou flexionar. No caso, no último, por exemplo, insistem em ficar e está completando a ideia do verbo aqui, do verbo da oração anterior. Insistem em ficar, não insistem em ficarem, fica muito redundante, tá? Ou nesse outro exemplo, os menores estão proibidos de entrar. Outro exemplo, assim, quando o infinitivo vai completar, né, o sentido de um adjetivo ou de um substantivo.
Por exemplo, são coisas difíceis de entender. Difíceis, adjetivo, complemento nominal desse difíceis seria de entender. Aí eu tenho a preposição e o verbo no infinitivo, impessoal. Depois, outro exemplo, eles têm aptidão para aprender português. Aptidão aqui é um substantivo, para, eu tenho a preposição, aprender, para aprender seria o complemento nominal de aptidão, tá? E eu não vou flexionar. Então, eles têm aptidão para aprender português. Bem? E o outro caso que aqui é importante também, com o assunto das locuções verbais. Com as locuções verbais, o infinitivo é empregado sem flexionar. Vocês lembram bem o que era locução verbal, né? Quando eu tenho dois ou mais verbos que trazem o mesmo sentido, eu vou ter sempre um verbo auxiliar e um verbo principal. E o infinitivo, estando ou como auxiliar ou como principal, nunca vai ser flexionado. Neste primeiro exemplo, as peças precisam ser substituídas, seria o auxiliar. Aí eu tenho o verbo principal substituir, né, substituídas, e vocês veem que aí eu não flexionei. No segundo caso, parece mesmo que o mundo vai acabar, o infinitivo aqui está como verbo principal, sem flexionar. Terceiro caso, a mesma coisa, parece mesmo que os estudantes vão fazer greve. Aqui fazer também seria o verbo principal. Queremos falar com você, também como verbo principal, o infinitivo. E no último caso, poderiam ter ficado calados, eu tenho poderiam ter como auxiliar e ficado como principal. Então, eu tenho aqui o verbo ter como auxiliar e que também não vai ser flexionado. Outros exemplos. Devem continuar estudando. Devem continuar é locução verbal, continuar no caso é o verbo seria o verbo principal no infinitivo sem flexionar. Eles acabaram de estudar, eu tenho acabaram como auxiliar e aqui estudar o principal e eu não vou flexionar, tá? Outro exemplo, eles poderiam ter feito a prova. Aí poderiam e ter são auxiliares e feito seria o verbo principal. Aí o verbo ter como auxiliar também não vai ser flexionado. Bem, até aí? No caso número 5, tá? Vamos ver aí primeiro o que são verbos causativos e sensitivos. Os verbos causativos, mandar, deixar e fazer, são esses verbos que provocam a ação do outro, né? Ou seja, são verbos que causam a ação do outro. E os sensitivos são os que indicam sensação, ver, sentir, ouvir, olhar, tá? Neste caso, quando o sujeito do infinitivo é um pronome oblíquo, precedido de verbos, então, causativos ou sensitivos, tá? Eu não vou flexionar. No exemplo, deixei-as sair mais cedo hoje. Esse as é o sujeito, deixei quem sair mais cedo hoje? Elas, né, no caso. Se fosse, por exemplo, deixei as alunas, se eu tenho esclarecido o sujeito aí, deixei as alunas saírem mais cedo hoje, deixei-as sair, sem flexionar, mais cedo hoje. Mesmo caso, mandei-os voltar para a entrevista. Mandei quem? Eles. Mandei eles voltarem para a entrevista, mas eu não tenho esclarecido aqui, o sujeito aqui é um pronome oblíquo, que está anterior ao verbo no infinitivo, esse infinitivo, então, não vai ser flexionado. Que fique claro isso, quando eu tenho o sujeito expresso, né? Inclusive há um pouco de controvérsia, mas normalmente quando eu tenho o sujeito expresso como um substantivo, costuma flexionar o infinitivo. Não no caso dos pronomes, os pronomes já vimos que não se flexiona. Bom, e aí eu pus esses dois mesmos exemplos com o substantivo e com essa controvérsia que alguns gramáticos aceitam a flexão, mas que não é obrigatória. Então, eu posso dizer, deixei as alunas saírem mais cedo hoje, ou deixei as alunas sair mais cedo hoje. A obrigatoriedade de não flexionar é quando esse as alunas está sendo substituído por um pronome oblíquo átono.
bem? No caso que nós vimos em cima. E no outro caso, a mesma coisa. Mandei os candidatos voltarem para a entrevista ou mandei os candidatos voltar para a entrevista. Aí vocês dizem, como é que eu vou saber então? Bom, e aí eu pus uma reflexão do Faraco Moura, que a escolha da forma flexionada é feita sempre que se quer enfatizar o agente da ação expressa pelo verbo. E nesse caso, as normas por aí ajudam um pouco, tá? Então aí eu tenho uma certa opção. Agora, para finalizar, né, com esse assunto do nosso querido infinitivo pessoal, vocês podem perguntar, Sandra, eu fico na dúvida com os verbos regulares, porque os verbos regulares do futuro do subjuntivo vão ter a mesma forma, tá, que os verbos no infinitivo pessoal, como no caso do verbo estudar, por exemplo. Bem, mas aí vocês têm que lembrar que a preposição vai indicar que o verbo está no infinitivo. E se você usar uma conjunção temporal ou condicional, vai estar no futuro do subjuntivo. Por exemplo, se eu digo sem estudar, não se aprende nada. Esse verbo esse estudar está no infinitivo, porque eu tenho anteriormente uma preposição sem. Agora, se eu digo se você não estudar, não vai aprovar. Esse se é uma condicionalidade, então esse se você não estudar, eu tenho o verbo no futuro do subjuntivo. Ou, outro exemplo, quando vocês estudarem, farão bem a prova. Esse quando também aí é um advérbio temporal, né? Então tá dando a ideia de um futuro. Quando vocês estudarem, tá? Farão uma boa prova. Então tem uma temporalidade que vai me indicar, e também o uso, né, do conector é que vai me indicar que eu estou usando o futuro do subjuntivo e não o infinitivo pessoal, porque com os verbos regulares vai coincidir a forma. Bem, vocês já vão ter agora uma noção um pouco mais ampla. Qualquer dúvida a gente vê durante a aula da terça-feira. E eu vou deixar também um exercício para que vocês possam reconhecer algumas questões, tanto do futuro do subjuntivo quanto do infinitivo pessoal. E vão também fazer um exercício que nos vai ajudar a ver essa diferença e quando usar um verbo flexionado no infinitivo ou quando usar outro tempo verbal, e tem muito a ver, então. Lembrem, a preposição vai indicar que o verbo está no infinitivo e a conjunção ou locução conjuntiva vai sinalizar, vai mostrar que vocês estão usando um verbo do futuro do subjuntivo. Bem, bom, espero ter sido clara. Levou bastante tempo poder fazer essa gravação, mas é meio estranho estar falando assim, sem ver vocês, mas espero que isso ajude a entender um pouco mais, tá bom? Bom, um abraço a todos.